Graça e paz, meus irmãos. É bom nós estarmos aqui nessa noite para cultuarmos ao Senhor. É bom nós termos esse privilégio, essa oportunidade. E mais do que ter a oportunidade, é bom aproveitarmos, a oportunidade, então, para celebrarmos ao Senhor, que é digno de toda honra, de todo louvor, de toda exaltação. Nós vamos orar ao Senhor neste momento, agradecendo por esse privilégio. A seguir, faremos leitura da palavra do Senhor. Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado pelo teu cuidado. Muito obrigado pelas tuas misericórdias. Muito obrigado porque nós temos esse privilégio, essa oportunidade de estarmos reunidos aqui para te cultuar. Peço ao Senhor que venha abençoar a vida de cada um de nós que aqui estamos. Aquele que está em casa, abençoe a vida de cada um. Ser servido, ó Deus, em falar aos nossos corações, edificar as nossas vidas, perdoar os nossos pecados, ser exaltado, ser louvado, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 1 ao 15. Diz assim o texto da palavra de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito nos profetas, eis que envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João, batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de peles de camelo e com um cinto de couro em redor dos seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito, que como pomba, descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Amém? Vamos orar mais uma vez. Nesse momento eu vou orar uma oração intercessória. Então, se você está passando por alguma situação que precisa da intervenção de Deus, que precisa de um agir de Deus diretamente na sua história, na sua vida, na sua condição, esse é o momento que nós vamos estar intercedendo. Vamos interceder também pela nossa nação, nosso país, e por outras nações. A gente viu hoje o episódio do Peru, O Congresso foi fechado e uma hora depois o presidente foi preso, e uma confusão para todo lado. A gente tem que orar mesmo, porque os homens estão em guerra, o tempo todo. E isso pode, e certamente irá, afetar as nossas vidas. Vamos pedir que o Senhor tenha misericórdia. Oremos. Senhor, na Tua presença nós estamos, te agradecemos por esse privilégio, mais uma vez, e te pedimos, na Tua infinita bondade e misericórdia, que ouça, ó Deus, o clamor do Teu povo feito neste lugar. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a nossa história, os contextos nos quais nós estamos inseridos,
E eu peço ao Senhor, Deus, que coloque a tua mão para abençoar a nossa saúde física, ó Deus, com as mudanças climáticas. Muitos de nós, Deus, tem sofrido com resfriados, com problemas respiratórios de um modo geral. Também, ó Deus, eu te peço por problemas de saúde emocional, Senhor, muitas pessoas com o coração ferido. Também, ó Deus, problemas espirituais, ó Deus, enfermidades espirituais, pessoas desanimadas, a apostasia prevista na tua palavra, muitas vezes chegando aos corações de pessoas queridas tão próximas, e nós pedimos que o Senhor possa avivar os nossos corações, ó Deus, e que jamais o nosso coração se esfrie diante do Senhor, mas que sempre seja aquecido pelo Espírito Santo do Senhor. Abençoe, portanto, ó Deus, a saúde física, emocional e espiritual do teu povo. Abençoe a Igreja Batista Manancial Águas Vivas, ó Deus, curando cada coração, curando cada vida, curando cada família, ó Deus, avivando, ó Deus, animando cada coração, ó Deus, na tua presença para o teu louvor. Muito obrigado pelas eleições realizadas, ó Deus, aqui no seio da tua igreja, as pessoas que estarão ocupando os próximos cargos para 2023, que o Senhor, ó Deus, unja cada um com a unção do alto, abençoe poderosamente, ó Deus, dê a essa igreja as bênçãos que essa igreja precisa da parte do Senhor. Se aproxima o dia do aniversário da nossa igreja, o próximo final de semana. Peço ao Senhor que abençoe em nome de Jesus, para que todas as atividades, tudo que aconteceu, ó Deus, nesse contexto, possa tão somente glorificar o teu nome. Sejamos, ó Deus, gratos, ó Deus, pelo privilégio de sermos participantes dessa agência do Senhor. Abençoe, eu te peço também, ó Deus, as finanças dos teus filhos, as finanças de cada um de nós, as finanças da tua igreja. Pai Santo, contempla cada um, ó Deus, e que o Senhor, que é o dono do ouro e da prata, possa abençoar poderosamente as finanças do teu povo, visitando, ó Deus, cada um, ó Deus, de acordo com a necessidade que cada um tem do Senhor. Abençoe, ó Deus, os casamentos, ó Deus, as famílias, os filhos. Abençoe cada um, ó Deus, cada situação. Visita, em nome de Jesus, visita cada um, dentro da necessidade que cada um tem do Senhor. Nós te glorificamos, nós te agradecemos, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Em virtude de um resfriado aí, a garganta não está muito bem. Hoje nós não iremos louvar com cânticos, né? Mas louvaremos ao Senhor com orações, com leitura, com explanação da palavra, para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para o nosso engrandecimento espiritual, né? O nosso enlevo espiritual, né? Bom, nós lemos aqui Marcos capítulo 1, de 1 a 15. O tema da nossa mensagem de hoje é Jesus e o reino de Deus. Jesus e o reino de Deus. O texto de Marcos 1 já começa no primeiro versículo falando o princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, Marcos já dá uma abertura assim, triunfal na sua fala. Ele já vai deixando bem claro qual é a intenção dos seus escritos, né? A intenção do escrito de Marcos é apresentar o evangelho, é apresentar a boa notícia, é apresentar as boas novas, né? As boas notícias do reino de Deus na pessoa de Jesus Cristo, né? Ele fala, Filho de Deus. Então, essa é a intenção de Marcos, né? E aqui, então, a gente tem o princípio dessa fala toda, onde vai surgindo, logo nos primeiros versículos, né? Desses versículos de 1 a 15, já vai surgindo aqui a ideia do reino de Deus. Reino de Deus. Reino de Deus. Vamos pensar sobre isso. O reino de Deus sempre foi a aspiração do povo de Deus. Desde o início do povo de Deus, do povo hebreu, sempre teve a ideia de se haver uma teocracia. Era a intenção de Deus, era o princípio de Deus que houvesse uma teocracia, ou seja, o próprio Deus tendo domínio sobre o povo, tendo a sua liderança sobre o povo, sendo o líder máximo ou o Senhor mesmo de todo o povo. Essa é a intenção primeira. Num momento específico, o povo decidiu ter rei. Um rei que não necessariamente tinha que coincidir com a figura de Deus. Não era um rei como Deus, um rei metafísico, mas eles pensavam num rei físico, um ser humano que pudesse governá-los. Eles falam assim, dê-nos um rei como tem as outras nações. Disseram isso para Samuel. E então, a partir dali, você tem
o surgimento da monarquia, né? O que antes era uma liga de tribos, chefiadas aí por juízes, se tornou posteriormente, depois de Samuel, uma monarquia, começando com o rei Saul, Davi, Salomão e os reis outros que vieram quando o reino se dividiu. Deu problema, evidentemente, o reino então se divide por causa da ganância humana, por causa da sede de poder, por causa da não obediência aos caminhos de Deus. Quando surge a monarquia, havia necessidade então de profetas para ficar do lado do rei, para orientar o rei no caminho do Senhor. Mas os reis abandonaram o Senhor. Primeiro, o pessoal do norte, né, de Israel, abandona completamente ao Senhor, e depois até o pessoal do sul, o pessoal de Judá, também abandona ao Senhor. E com isso, então, acontece o cativeiro babilônico. Então, você tem a divisão do reino, você tem, primeiro, os reis do reino unido, né? No caso aí, Saul, Davi e Salomão. Depois de Salomão, o reino se divide. Então, Roboão chefia um lado, Jeroboão chefia do outro lado, e você tem, então, o reino dividido em reino do norte e reino do sul. 19 reis em cada uma dos dois polos, né? E o reino do norte se perverte primeiro, né? Vai atrás de outros deuses, outras divindades, e reis ímpios vão assumir o trono do reino do norte e se afastam completamente do Senhor. Como consequência disso, o reino do norte é levado em cativeiro pela Assíria. Posteriormente, o reino do sul também começa a se distanciar do Senhor e é levado em cativeiro pela Babilônia, né? Pelo Império Babilônico. Quando acontece esse episódio da divisão do reino, quando acontece esse episódio do reino do sul, então, ser levado em cativeiro para a Babilônia, eles começam a sentir a necessidade de clamar a Deus para que envie um libertador. E aí surge o messianismo. Surge o messianismo, que é profetizado através de pessoas como Daniel, Ezequiel fala a respeito, Isaías fala a respeito. No capítulo 7 de Isaías, ele fala: a virgem dará à luz a um filho, né? O seu reino não terá fim, será chamado príncipe da paz, pai da eternidade. Então surge ali o messianismo, mais ou menos em torno de 586 a.C., o século 6, né? Antes de Cristo. Então surge o messianismo, surge então a ideia de que Deus levantará um Messias, um ungido, um servo, né? Ungido, o Amashia. Ele virá e ele então estabelecerá um reino permanente que jamais terá fim. Então tem essa esperança de que o reino de Deus seria de fato reestabelecido. E essa esperança vai perpassando desde o século 6 a.C., vem perpassando pelos profetas que vão se aproximando. Daniel, cujo texto é escrito no século 2, fala sobre isso. Na segunda metade de Daniel é falado sobre isso. As 70 semanas de Daniel fala sobre toda essa questão. E assim vai acontecendo até nos dias de João. E João Batista, ele vem da parte de Deus como aquele que antecederia o Messias. João não tinha muita certeza da sua missão. Ele sabia que ele tinha que preparar o povo para a chegada do Messias, mas ele não sabia que o Messias chegaria imediatamente, né? Que o Messias estaria na sua parentela. Jesus era primo de João. Ele nem sabia que estava tão próximo de Jesus, tão próximo do Messias, né? Mas João fala assim, a Bíblia fala aqui nesse capítulo 1 de Marcos, que João é a voz daquele que clama no deserto. Ou seja, a voz de Deus que clama no deserto, e que fala no deserto: endireitem o caminho do Senhor, né? Aplana o caminho do Senhor. E esse é João que vem. João foi confundido com o Messias. João foi confundido com aquele que haveria de estabelecer o reino de Deus. Mas ele fala: eu não sou. Atrás de mim vai vir ele. Eu só faço o batismo do arrependimento. O batismo de João era uma demonstração pública, como o batismo de fato é até hoje, uma demonstração pública de que a pessoa queria uma mudança de vida. Mas não era a porta de entrada para o reino de Deus. Como o batismo que a gente realiza também não é uma porta de entrada para o reino de Deus. É uma demonstração pública de que a pessoa está querendo mudar de vida, está querendo caminhar com Jesus. Então João batizava nesse aspecto, né? Com essa
nessa perspectiva que João batizava, né? Então, o reino de Deus, eu contei todo esse prólogo aqui para mostrar que o reino de Deus era uma coisa que já era estudada, era esperada, era uma utopia, no bom sentido da palavra. Utopia não é uma coisa inatingível. Utopia é um sonho grande demais. Então, uma expectativa grande demais que o povo tinha em mente, mas ele sabia que em algum momento esse sonho haveria de ser realizado. Só que quando aconteceu, ninguém percebeu. Porque eles esperavam que o reino de Deus, a aplicação, a efetivação do reino de Deus aconteceria no sentido de reformular a nação politicamente. Né? Lá em Atos capítulo 1, os discípulos falam com Jesus: é nesse tempo que tu has de restaurar Israel? Então eles esperavam. A grande preocupação, a grande dúvida dos estudiosos das Escrituras, quando Jesus fala sobre o reino de Deus, a grande expectativa deles é que eles perceberam que toda a questão política da nação, a questão social da nação, permaneceu do mesmo jeito. Jesus passou por ali, já tinha algum tempo que Jesus estava ali pregando e falando e acontecendo, dizendo que vem trazer o reino de Deus, mas tudo continuava do mesmo jeito que estava. O Império Romano continuava mandando, a pobreza continuava acontecendo, o banditismo continuava acontecendo, tudo estava no mesmo jeito, nada diferente aconteceu. Então eles pensaram, de fato, o reino de Deus está estabelecido através deste homem que se chama Jesus? Deixa eu ver se eu acho o texto aqui. Lucas 17, 20 e 21, Arthur. Lucas 17, dá um salto aqui. Olha o que acontece em Lucas 17, 20 e 21. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Essa versão eu gosto. Tem uma outra versão que fala assim, está entre vós. Mas a ideia de entre vós, no contexto, é dentro mesmo. É dentro mesmo. Então, ele diz ali, ó, olha, eles perguntaram para ele, ó, mas e aí? Você está aí falando o tempo todo negócio de reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus, e seus discípulos estão dizendo que você veio estabelecer o reino de Deus, mas está tudo do mesmo jeito, o Império Romano continua aí, a pobreza continua aqui, a marginalidade continua acontecendo, a vida social do povo não mudou em nada. Que reino de Deus é esse? Aí Jesus fala, não tem aparência exterior, ele está dentro de vós. Então, o reino de Deus não era a reestruturação socioeconômica, geopolítica, não era isso, o reino de Deus não era isso, como eles esperavam. O reino de Deus não era militar expansionista, como foi, né, o reinado de Davi, um governo forte, militarmente falando, de ambições expansionistas que fizesse e colocasse o reino de Israel, ou transformasse Israel num império israelita, como os outros impérios passaram pelo mundo, mas também não tinha essa pretensão. O reino de Deus era messiânico, teocrático. Ele era o reino messiânico, teocrático, anunciado, mas ele não tinha as pretensões socioeconômica, política, militar, expansionista, como eles esperavam que fosse. O reino de Deus, então, se manifestou. Jesus falou, arrependei-vos e crede, o tempo está cumprido, né? O tempo está cumprido, vamos ver o que ele diz aqui. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Versículo 15. Né? O reino de Deus chegou, o tempo cumpriu, o reino de Deus chegou. Chegou de uma maneira sutil, de repente olharam para o deserto e viram um tal de João batizando o pessoal. E esse pessoal falou assim, esse é o batismo do pessoal que vai entrar para o reino? Deixa a gente batizar também aí. Aí a Bíblia vai falar lá em Mateus que vieram fariseus, vieram policiais, templo, né? Vieram um monte de gente para batizar.
João falou assim: olha, não pense que vocês vão escapar da ira vindoura por causa desse batismo. Produzir frutos dignos de arrependimento. É a única forma de escapar do reino do fogo vindouro, do juízo vindouro. Porque o que eu estou fazendo aqui não é porta de entrada para o reino de Deus. Não é. Pode batizar. Mas isso aqui não vai mudar nada. Aí tem um policial lá que vai falar com ele assim, um agente público, né, um militar, vai falar com ele: o que eu tenho que fazer? Ele fala: olha, é o seguinte, se tiver 2 túnicas, dá uma para o seu companheiro. Aí o cobrador de impostos pergunta, ele fala: não cobre mais do que deve, seja justo. Está vendo que já está aparecendo sinais do reino de Deus ali na fala? Ele fala: isso aqui não é reino de Deus, não. Eu batizo com água, virá um que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Espírito Santo com fogo. Ele batizará aqueles que forem do reino com o Espírito Santo e os que não, com fogo. João falou: está posto uma pá no pé de cada árvore. A árvore que não produz fruto será cortada e jogada no fogo para se queimar. A palha se queima. Na plantação de milhos ou do que quer que seja, você não utiliza a palha a não ser para queimar. A não ser que você for fazer um colchão de palha. Mas queima. Você queima aquilo ali e você vai utilizar o trigo, vai utilizar o milho. Mas o resto, ele fala: toma cuidado. Então, atrás de mim, depois de mim, vai vir um. Esse sim vai anunciar o reino. E eu só estou falando. Meu trabalho não é anunciar o reino. Meu trabalho é anunciar aquele que vai falar do reino. Aí o pessoal entendeu direitinho, parece que entendeu direitinho. Até que chegou um momento que Jesus passou e o João falou: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele ali, o trabalho daquele ali é maior do que o meu. O meu trabalho é só capturar as pessoas aqui, chamar as pessoas aqui, batizar essas pessoas, para que o coração delas fique tranquilo para receber a mensagem dele. Porque é a mensagem dele que transforma, a minha não. Eis ele ali. Ó. Depois que João fala isso, alguns dos discípulos foram atrás. Isso está registrado no Evangelho de Mateus. Bom, o batismo de João não garantia o reino. Não garantia o reino, apenas apontava para aquele que haveria de vir. O batismo de Jesus garante o reino. Então João apareceu fazendo o trabalho dele, posteriormente veio Jesus. E ali estava sendo implantado o reino de Deus, de uma maneira sutil, de uma maneira tranquila. Né? A Bíblia diz que Jesus foi batizado por João. Chegou, o próprio Jesus foi até João e recebeu ali o batismo de João. João fala, no Evangelho de Mateus mais esmiuçado, né? Vai dizer: eu que deveria ser batizado por ti, tu vens a mim. Ele fala: vamos fazer assim para cumprir o propósito, para cumprir tudo que está. Você não está batizando? E esse batismo não aponta para um reino que vai vir? Não deixa eu também batizar aqui. Não vai fazer diferença nenhuma, nem para mim nem para você. E aí João batiza Jesus, e a Bíblia diz que os céus se abrem, né? E vem o Espírito Santo na forma de pomba e desce. Essa forma de pomba que desce sobre Jesus, que Marcos identifica como sendo o Espírito Santo, os evangelistas identificam como sendo o Espírito Santo, é um sinal para o João. Jesus não precisava desse sinal, mas João precisava desse sinal. E a Bíblia diz que depois que o Espírito Santo desce sobre Jesus na pessoa da pomba, né? E ouve-se a voz do céu: esse é meu filho amado em quem me compraz. A Bíblia diz assim, nesse capítulo 1 aqui de Marcos: então o Espírito Santo impeliu Jesus para o deserto para ser tentado. Impeliu, conduziu, guiou Jesus para o deserto. Até Jesus foi, pelo Espírito Santo, conduzido. Até Jesus foi, pelo Espírito Santo, guiado. E é isso aí que classifica, ou isso aí que deixa bem claro o que vem a ser o reino de Deus: ser guiado pelo Espírito Santo. Jesus não resistiu ao que o Espírito Santo queria fazer na vida dele, mas ele se deixou levar pelo Espírito Santo. Então o reino de Deus está passando por aí. A sutileza do reino de Deus surgindo diante dos nossos olhos, né? O Espírito Santo batizou Jesus, veio sobre ele. Um sinal corpóreo de uma pomba para sinalizar para o João, para os demais, talvez estivesse ali, que pudesse ter essa percepção, né?
os súditos do reino que Jesus estava anunciando, começando a anunciar, deveria também ser guiados pelo Espírito Santo. Deveria ser também guiados pela voz do Pai, né? A missão de João acabou. Batizou Jesus e a missão dele acabou. O evangelista Marcos vai dizer que então que João foi preso. A partir dali Jesus mudou sua base de operações, né? Ele foi então para aquela região e ali ele começou a anunciar, dizendo que o reino de Deus havia então iniciado. Ele inaugura então o reino de Deus. O tempo está cumprido, agora está inaugurado. E ele vai dizer assim: o reino de Deus é conquistado pela força. É a força que eu tenho que fazer contra mim mesmo. Conquistar o reino de Deus pela força é o mesmo que negar-se a si mesmo. É eu fazer força contra a minha natureza, para que a minha natureza se submeta ao Espírito Santo. É a briga que eu tenho comigo mesmo. Não é brigar com o outro, não. É brigar comigo mesmo para eu alcançar esse reino. Para eu permitir que o Espírito Santo, então, me conduza rumo ao reino. É o trabalho dele. Jesus, então, inicia o seu trabalho no instante em que João termina o trabalho dele. E ali, então, você tem o descortinar do reino de Deus. Jesus começa a falar sobre as coisas do céu. Começa a anunciar, então, este reino, né? Jesus desperta no coração do homem a aspiração pela soberania de Deus. Aquilo que estava adormecido dentro do ser humano, desde que o homem pecou, desde que o homem abandona a voz de Deus e segue os seus próprios instintos, né? Eu vou provar desse fruto porque ele tem aparência boa. A Bíblia diz assim: olhando ela para o fruto, vendo que era bonito, de boa aparência e parecia boa ao paladar, tomou. Desde que o homem tomou essa decisão, o ouvido espiritual do homem se tornou surdo para ouvir Deus. E então, Jesus vem para reativar essa audição espiritual no coração do homem, né? O reino de Deus, então, o que Jesus faz é reanimar a alma humana nessa expectativa do encontro com o reino de Deus. Vamos recapitular e a gente vai passar para a aplicação. Bom, até agora a gente viu o seguinte: o reino de Deus era uma aspiração quase milenar. Quase 600 anos se falando que haveria de vir o reino de Deus, o Messias viria, estabeleceria o reino de Deus, e Deus então seria o próprio dono da nação. Pensavam que o reino seria transformar Israel numa monarquia, num império, o império de Israel que ia dominar o mundo, com poderes expansionistas, com um belo poder militar e sujeitar todos os demais povos. Seria isso. E eles ficaram frustrados porque não viram nada disso acontecendo. Mas o reino de Deus, Jesus falou assim: já está aí. Ele já está acontecendo. Eu olho no meio da multidão e eu vejo o reino de Deus no meio de vocês aí, dentro de vocês. Está aí. Algumas pessoas já estão com o coração sensíveis para o reino, outras não. Está aí o reino de Deus. Não tem aparência. O reino de Deus não seria, como Jesus estava anunciando ali, o reino de Deus não seria uma multidão militarizada e o rei de Deus comandando todo mundo, não. O reino de Deus é o comando que Deus exerce no coração de cada um. É a influência que o Espírito Santo consegue exercer na alma de cada um, de cada pessoa. Então, por exemplo, a gente está aqui falando, tem 100 pessoas sentadas ouvindo. Para algumas pessoas não faz o menor sentido o que está acontecendo aqui. Passa despercebido. Mas para outras pessoas, está tendo um encontro com o reino. Para outras pessoas, estão mergulhadas no reino. Eu conversei com uma pessoa por esses dias e falou exatamente isso. A pessoa, às vezes a gente pensa assim, às vezes acontece comigo, não sei se acontece contigo. A vida hoje eu não estava muito inspirado, preguei mais ou menos, podia ter falado mais assim, podia ter sido mais enfático nesse ponto, podia ter feito assim, assim, assado. Você quer ter uma performance, né? Porque você quer mexer com a emoção das pessoas. Eu podia ter cantado com mais emoção, eu podia ter feito. E era um dia desse. Era um dia desse que eu achei que poderia ter dado mais de mim. Achei que poderia ter dado um pouquinho mais de mim. E aí, uma pessoa me procurou e falou assim: pastor, como eu fui visitado por Deus naquele culto? Como que fui visitado por Deus naquele culto? Eu falei: gente,
E eu achando que eu podia ter feito mais, hein? Achando que eu não fiz nada, eu vendo o pessoal me olhando assim, falei, gente, o que está acontecendo? E não tem nada a ver com a gente, tem a ver com o reino. Tem a ver com o coração que já foi preparado. João preparou corações ali. Quando Jesus chegou, João falou, eis ali. Eles eram discípulos de João. E João fala, eis ali o Cordeiro de Deus. Muitos dos discípulos de João foram atrás, porque o coração estava pronto para receber a mensagem do reino. Então tem pessoas cujo coração estão prontos para receber a mensagem do reino, porque tem coração de servo, tem coração de súdito do reino. Tem pessoas que entram na igreja odiando gente, fica na igreja 20 anos odiando gente, morre na igreja odiando gente. A mensagem do evangelho não consegue penetrar. O reino não chegou naquele coração. É lamentável, mas acontece. Tem pessoas que não estão na igreja, uma evangélica, não está participando de nenhum culto, mas está com o coração totalmente aberto para aquilo que Deus quer fazer. Eu conversei com uma pessoa também, há uns anos atrás, nem foi agora, um tempo atrás, uma pessoa que não é crente, mas a pessoa usou essa expressão. Pastor, eu estou aberto para aquilo que Deus quiser fazer na minha vida. E aí, então, preguei o evangelho, falei. O que a gente espera? Que a pessoa vá para a nossa igreja, né? Não foi, não. Mas você olha para a pessoa, você tem contato com a pessoa, você vê que pessoa boa, pessoa diferente. É por isso que no reino de Deus, quando a gente chegar... Aqui eu estou falando do reino místico de Deus, nesse primeiro momento. Mas haverá o reino físico de Deus. Quando na eternidade, quando partirmos dessa vida para a eternidade, então estaremos numa situação, num reino, num lugar, né? A Bíblia chama de seio de Abraão, enfim. Lá, tem um lugar, em algum lugar, em alguma situação, não está sujeito ao tempo e espaço, não sei como é que é uma dimensão diferente que é o reino de Deus. Nesse momento aqui, a gente tem o reino de Deus de forma virtual. É o que na teologia de Mateus se chama o já e ainda não. Já estamos no reino, mas ainda não efetivamente. Nós estamos na condição de súditos do reino, mas ainda não lá de forma planificada. Ainda presos nesse corpo mortal, como disse Paulo em Romanos 7. Mas então, é por isso que nós vamos ter surpresa quando a gente chegar nessa condição. Você por aqui... Você nunca foi na igreja? Te convidei a vida inteira você na igreja, você não foi? Não tem nada a ver com a igreja, porque a igreja não é reino de Deus. A igreja não é o reino de Deus. A Bíblia diz que Nicodemos e o outro senador lá, que eu esqueci o nome agora, do que doou a caverna lá para enterrar Jesus. José de Arimateia. Tanto Nicodemos quanto José de Arimateia, que inclusive fizeram um conchavo no final para capturar o corpo de Jesus e colocarem ali, eles compraram o corpo e colocar ali, ou reclamaram, né? Reclamaram o corpo para colocar na sepultura lá. Esses dois eram crentes, mas estavam fazendo parte do Senado lá, fazendo parte do grupo dos fariseus, fazendo parte de toda aquela movimentação, mas eles eram crentes em Jesus. E aí? O nosso negócio é que a gente acha que o reino de Deus chama Igreja Batista do Reino de Deus, Igreja Assembleia de Deus do Reino de Deus, Igreja Universal do Reino de Deus. E a gente acha que, de fato, as placas, os CNPJs, são reinos de Deus, e não são. Deus tem gente do reino dele espalhada para todo lugar. E a gente vai se surpreender com isso. A gente vai se surpreender com isso. Mas, enfim, o controle, o reino de Deus é o controle que Deus exerce sobre o coração dos homens, né? Jesus deixou isso muito claro, muito claro. O reino de Deus não é formado por questões de regras, né? Cumprimento de regras, guardar mandamentos, guardar regras. Não é por aí que se atinge o reino de Deus. Isso era o pensamento antigo. O reino de Deus, ele tem outra conotação. Uma pessoa guarda todos os mandamentos, mas não obedece ao Espírito Santo, está fora do reino. Não tem a ver com guardar regras, né? Não tem aparência externa. Então eu não sei se o fulano está no reino de Deus, se o Beltrano está no reino de Deus. O fulano morreu, foi para o céu. Eu não tenho como fazer esse julgamento, eu não sei. O reino de Deus é uma comunicação interna entre eu e Deus, entre você e Deus, entre as pessoas e Deus. É Deus que sabe.
É Deus que vai resolver isso aí, né? E a pessoa que está se submetendo ou não ao Espírito Santo. Antes de ser um lugar para onde iremos, o reino de Deus é um estado reformulatório da mente, da alma humana. Antes de ser um lugar para onde eu vou, é uma mudança que acontece aqui dentro. Por isso que conversão chama-se metanoia. Por isso que Romanos 12:2 fala: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O reino de Deus é quando o centro de comando da minha vida se submete a Deus. E à medida que isso acontece, o meu comportamento vai sofrendo alterações. Por isso que Paulo fala: aquele que furtava, não furte mais. Aquele que mentia, não minta mais. Mas não é porque ele está guardando regras, é porque o Espírito Santo nele comanda a vida dele de tal maneira e o incomoda a não fazer aquilo mais. Porque o homem sem Jesus, ele não tem parâmetros. Ele está caminhando para a morte. Ele vai produzindo morte. A morte dele é a morte dos outros, o tempo todo. Mas a partir do momento que o reino de Deus está dentro dele, que o Espírito Santo consegue entrar no coração dele, consegue ir transformando o coração dele, ele vai virando outra pessoa, ele vai tendo outros comportamentos. Né? Assim, o reino de Deus é o fruto do Espírito Santo. Produz em nós, né, o fruto do Espírito, a evidência de que o reino está brotando, está nascendo dentro de mim, está crescendo dentro de mim, é o fruto do Espírito. Unanimidade, paz, benignidade, né, domínio próprio, tudo aquilo lá é o fruto do Espírito Santo. É que vai deixando bem claro que Deus está ocupando espaços dentro de mim. E esse ocupar de espaços dentro de mim está me transformando numa pessoa que fica parecido com Jesus. É um pequeno Cristo, né? É um pequeno Cristo. Então, a gente pode afirmar que Jesus foi o primeiro súdito do reino. E a partir dele, todo aquele que for semelhante, por isso que fala, quer aceitar Jesus? Todo aquele que é semelhante a Jesus, vai se permitindo ser um pequeno Cristo, vai sendo súdito também deste reino. Como eu disse, tomado pela força. A força que eu faço contra a minha velha natureza. E as vantagens de ser súdito do reino de Deus, primeiro, a salvação é eterna. Eu não tenho como adquirir, não tenho como alcançar a minha salvação, eu não tenho como escapar da minha perdição eterna, a não ser sendo súdito do reino. E o bom de ser súdito do reino é que o rei deste reino não é tirano. Ele não é o rei tirano que me destrói, não, ele é exemplificado no pai do filho pródigo. Ele me ama de forma incondicional, ele cuida de mim de forma incondicional, ele me restaura, ele me dá honra, ele seca dos meus olhos toda lágrima, ele faz tudo aquilo que o pai do filho pródigo fez. O filho pródigo ali, ele exemplifica o homem fora do reino, mas que volta-se para o reino. E o pai do filho pródigo exemplifica o rei deste reino, que acolhe esse pecador sujo, fedorento, barbudo, mas vai dar um trato nele, dá uma geral nele, abraça ele e vai dando dignidade para ele, vai fazendo ele se sentir amado, se sentir querido, se sentir realmente recebido, recepcionado, de fato, de volta ao lar, de onde nós, seres humanos, jamais deveríamos ter saído. Saímos em Adão. Mas aí o apóstolo Paulo fala assim, agora Jesus vem anunciar a paz, né? A mensagem da paz. E a mensagem da paz é a paz entre nós e Deus, porque uma vez que a pessoa está fora do evangelho, uma vez que a pessoa está fora de Jesus, fora do reino, ele é inimigo de Deus, ele se constitui inimigo de Deus, mesmo que ele não saiba disso. Mas é porque ele está fazendo resistência contra Deus, ele não quer Deus, ele quer a natureza humana, caída, falida, é isso que ele quer. Mas aí Paulo fala assim, é o evangelho da paz. E em nome desse evangelho, nós somos embaixadores de Cristo, nós anunciamos com os homens, tenham paz com Deus. Reconcilie-se com Deus. Então, quando eu recebo o evangelho, eu estou recebendo o reino, eu estou chamando Deus para ser o meu rei, eu estou me colocando na condição de súdito desse reino, para que no final das contas, lá no final das contas, eu seja planificado e colocado nesse reino eternamente. Eu estou assumindo a minha condição de eu dependo deste reino. E não é um reino de tirania.
Jesus trocou a palavra servo por amigo por causa da função um tanto quanto pesada da palavra servo. Servo significa escravo. Então ele fala, não vou chamar vocês de escravo, chamarei vocês de amigos. Porque no reino, ninguém é escravo. Ninguém é escravo. Nós somos amigos de Deus. Somos chamados amigos de Deus. Somos chamados por um compromisso de amizade. Ele nos trata assim. Paulo vai dizer também, né? Eu quero me colocar como servo, como escravo mesmo. Estou preso nesse Deus para servir a esse Deus como escravo. Mas ele não me vê assim. Ele me trata como filho, como amigo, como alguém que senta na mesma mesa, como alguém que ele decide lavar o pé. Então, as vantagens de ser parte do reino de Deus e as vantagens que nós temos, que nos aguarda, né, e que nos alcança todo dia, é o privilégio do cuidado, é o privilégio da proteção. Deus nos protege contra as investidas do mal e nos protege contra nós mesmos, contra a nossa própria natureza. Quando Ele refreia certos impulsos nossos. Então, é um pai que cuida, né? A gente, que todo mundo aqui é pai, cuida dos nossos, todo mundo, à exceção do Arthur, né? A gente cuida dos filhos. A gente antecipa até a necessidade do filho. A Sofia acorda 15 para 6 da manhã para ir para a escola. 5h30, o suco já está pronto. O lanche já está mais ou menos engatilhado. Já está tudo encaminhado. Sempre o pai se antecipa à necessidade do filho. O filho nem sabe de onde veio o recurso. Mas o pai está ali, a mãe está ali, sempre se antecipando para cuidar do filho. E Jesus fala, se vocês são maus, fazem coisas boas para os seus filhos, quem dirá Deus? É totalmente bom. Então Deus está sempre se antecipando às nossas necessidades, sempre se antecipando no cuidado. Ele cuida de quem faz parte do reino. Ele cuida de nós. Ele seca dos nossos olhos a lágrima. Ah, mas eu estou sofrendo muito. Olha, se Deus deixasse, de fato, o inimigo fazer tudo o que ele tem vontade de fazer contra as nossas vidas, não ia sobrar nada não. O que chega na gente de ataque do inimigo é estilhaço só, não é o ataque em si, não. A gente vê a conversa do inimigo lá com Deus com relação ao Jó, né? A ação do inimigo, ela é controlada por Deus. Até para entrar em porcos, que eram animais imundos, eles pediram permissão para Jesus. Eles não podem fazer o que querem fazer. O diabo não faz o que quer, não. Chega até a arrepiar. Ele não faz o que ele quer, não. Tudo que ele vai fazer, ele tem que falar, posso fazer? Jesus fala, vai. Aí ele faz. Deixe-nos, então, entrar naqueles porcos. Tipo assim, o Senhor, Jesus, é judeu. O Senhor não gosta de porco. O porco está ali, deixa a gente entrar lá. Eles podiam falar, deixa a gente entrar naqueles cuidadores de porcos. Não falaram isso. Deixa a gente entrar nos porcos. Jesus falou, vai. E você percebe que nem os porcos, animais irracionais, resistiram à presença do mal. Precipitaram no abismo. Você imagina bem se o diabo decidisse não, se ele pudesse fazer tudo o que ele quer fazer. Então, é por isso que o Salmo 23 ele é muito profundo, né? Quando fala assim, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Está lá escrito. Então, Deus, ali o pastor de ovelhas acordava mais cedo, tirava as ervas daninhas, ele acordava antes das ovelhas, para que as ovelhas, então, pudessem comer da erva, do mato ali, sem ficar envenenadas e sem se espetar com espinhos venenosos. Ele tirava tudo ali. Antes, preparavam a mesa na presença dos meus adversários. Ele se antecipava. E assim Deus faz conosco, se antecipa. Né? Diante de nós Ele está, para nos guardar. Então, é muito bom fazer parte desse reino. É bom demais fazer parte desse reino. É bom demais poder saber que Jesus veio trazer o reino, porque Ele pensou em mim, Ele pensou em você, Ele pensou em cada um de nós. Ele falou assim, cara, você não pode ficar fora. Você não precisa ficar fora do reino. E você não sabe como a sua vida será abençoada quando o reino foi estabelecido dentro do seu coração. Quando o Espírito Santo estiver dando comando para a sua vida,
de dentro do seu coração. Uma pessoa que está sem Jesus, ela recebe influência do Espírito Santo, mas não de dentro para fora. É de fora para dentro. Mas quando a pessoa fala, eu quero aceitar Jesus, e o Espírito Santo entra no coração dela, então o comando vem de dentro. O comando vem de dentro, e a vida da pessoa vai sendo transformada, e ele vai sendo abençoado. Então, no reino de Deus, não haverá dor, não haverá choro, não haverá lamento, não haverá escassez, né? Seremos planificados, né? O apóstolo Paulo, falando para os romanos, ele conversando com os romanos sobre alimentação, sobre glutonaria, aí ele fala assim, o reino de Deus não é comida nem bebida não, gente. Não tem aspecto físico. Vocês estão felizes, alegres. A gente, quando vai ter um almoço domingo aqui, se Deus quiser, vai ser uma bênção muito grande. E é muito bom, né? Um almocinho, um temperinho gostoso, né? Ele fala, se você está feliz, alegre, por causa dessa comida, imagina com relação ao reino. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 16, 14, né? Romanos 14, ele vai falar assim, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, alegria no Espírito Santo, amor no Espírito Santo. Coisas nobres, né? Sentimentos nobres, coisas que engrandecem a alma humana, né? Por isso que o fruto do Espírito, né? São coisas que enobrecem a alma humana, que fazem te sentir mais humano ou mais divinizado em Deus, né? Nossa bestialidade vai sendo abafada quando o Espírito Santo consegue realmente me transformar numa pessoa melhor. Né? Se o reino de Deus lhe chegou, meu irmão, deixe crescer. Se chegou em mim, tem que deixar ele crescer. É o que eu disse, eu não posso passar 30 anos na igreja, 50 anos na igreja, e nunca permitir que o reino de Deus cresça em mim. Eu tenho que amadurecer nesse reino, tenho que crescer nele. Se eu não conseguir perdoar, eu tenho que tentar permitir que o Espírito Santo me convença disso. Se eu não conseguir, enfim, o que eu não consigo por mim mesmo, e não tem como mesmo, eu tenho que permitir que o Espírito Santo faça isso em mim, para que o reino de Deus fique maior dentro de mim, né? Não é para minha glória, não é porque eu preciso disso mesmo. E a Bíblia diz que o mundo está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8, o apóstolo Paulo vai dizer que toda a criação geme na expectativa, na esperança da manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus somos nós. E nós só seremos filhos de Deus nessa geração quando o reino de Deus crescer bem dentro da gente. Né? E aí nós seremos pessoas que iremos produzir frutos dignos de arrependimento, como disse João Batista. Deus precisa ser cada vez mais soberano sobre nós, sobre nossa vida, sobre o nosso coração. Ele precisa ser cada vez mais soberano em nós, para que cada vez mais fique bem evidenciado para mim, para você, para cada um de nós, que nós somos partes do reino, e não apenas alguém que acredita na Bíblia, alguém que acredita em Deus, né? Só acreditar na Bíblia, só acreditar em Deus, Tiago falou, o diabo também faz isso. E ele estremece. Você crê em Deus? Tudo bem, o diabo também crê e estremece. Tem que ir mais além. É por isso que Jesus diz assim, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, não adianta muita coisa para o seu lado, não. Os escribas e fariseus eram os doutores da lei, eram homens que liam, entendiam, esmiuçavam o texto. Eles só não viviam. Aí Jesus falou, olha, amplia isso aí. Amplia isso aí para a gente ir conversando. Então, precisamos permitir que o reino de Deus realmente seja um reino expansionista, mas que tenha expansão dentro da gente, dentro dos nossos corações. Né? Para a gente ir experimentando mais e mais de Deus. Né? E aí, a experiência que teremos com Deus serão experiências grandiosas. Né? A gente gosta muito de falar sobre sinais, prodígios, maravilhas. Recentemente nós falamos sobre isso. Deus vai fazer qualquer coisa através da nossa vida, na nossa vida, de acordo com a vontade dele. Ele está esperando gente que seja... Deus está esperando pessoas que permitam isso. Jesus falou lá em João 4. Os verdadeiros adoradores adorarão o Espírito em verdade.
Deus está procurando os verdadeiros adoradores. João 4, 23, 24, ele fala lá. Deus está procurando os verdadeiros adoradores. As verdadeiras pessoas que, de fato, o reino de Deus está dentro dela já. Amém? Que esteja em mim, que esteja em você, o reino, assim como estava em Jesus. Que o Espírito Santo de Deus possa, de fato, ditar, né, conduzir, me induzir, me levar, me guiar, conduzir a minha vida de acordo com os interesses do reino de Deus. Porque os meus interesses são muito ruins. Os interesses de Deus é vida plena, né? Vim para que tenham vidas e vidas em abundância. Foi a fala de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra lida e explanada. Apesar da fragilidade do teu filho, apesar da debilidade do teu filho, que teu Espírito, Deus, possa romper com essas fragilidades e possa aplicar no coração de cada um de nós de acordo com a tua vontade soberana. Muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelo teu cuidado e que a cada dia, Deus, o teu reino cresça dentro dos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus nos abençoe. Estamos chegando ao final deste culto. Agradeço a Deus pela sua vida. Que o Senhor abençoe poderosamente sua vida e sua família. No próximo domingo, meio-dia, nós teremos aqui um almoço, né? Próximo domingo é aniversário da igreja. Então nós teremos cultos alusivos ao aniversário da igreja, aos 18 anos de existência da IBMAV. Então, domingo pela manhã nós estaremos nessa direção. Domingo à noite também teremos participações, mensagem, pregador de fora. Tudo voltado, então, para os 18º aniversário da Igreja Batista Manancial Águas Vivas, onde nós estaremos, inclusive, agradecendo a Deus pelos 18 anos e pedindo a Deus que abençoe mais a vida da igreja, para que ela possa se desenvolver em todo o projeto que está no coração de Deus para a vida dela, né? Então, você venha, participe, traga a sua família, vai ser uma grande bênção para nós aqui. Se você vai almoçar na igreja no domingo, no almoço que é 0800, você precisa dar o seu nome para o Luciano, para você entrar na lista ali, para a gente fazer, contratar o almoço na quantidade correta. Tá bom? Deus abençoe os irmãos.